Então vamos lá, que eu quero apresentar para vocês essa impressora que eu acredito que vai revolucionar o mercado da odontologia, porque o que eu vejo hoje de algumas empresas que vendem impressoras 3D voltadas para odontologia acabam sendo um valor pouco fora da realidade, pensando e olhando para essa impressora aqui do lado. Eu estou aqui com a impressora Alloth 8K Pro, então é a Mate Pro, e ela tem melhores características do que as outras da Creality que eu tenho. Eu tenho a 002 e a 006, que mudam de tamanho e de resolução, uma é 2K, a outra é 4K e essa é 8K. Mas uma das coisas que mais realmente faz muita diferença no dia a dia é essa tampa que tu consegue movimentar ela com apenas uma mão e não encostando no acrílico, no escudo aqui do filtro lateralmente, porque geralmente vocês que já mexem com resina, é muito comum a gente ficar com as mãos um pouco sujas com a resina, e só de encostar no acrílico a gente já mancha, já fica tudo melecado, então esse é uma das características principais. A área da impressão, estou aqui com a colinha, então o tamanho dela é 335 por 270 por 610 de altura, é um volume extremamente alto. Para odontologia dá e sobra, dá para imprimir muitos modelos, biomodelos de qualquer tamanho, e isso já acontece com impressoras muito mais caras que têm a área de impressão muito menor. Essa aqui já não vai ter esse problema. Obviamente, por ter uma área de impressão maior, ela tem um tanque, né? O nosso VAT tem um tanque maior, vai até 1 litro de resina. Então, quando a gente compra aqueles 1 kg de resina, 1 litro, ele vai inteirinho aqui no VAT. O que é um ponto positivo para um lado, um ponto negativo para o outro, dependendo das resinas. O que é interessante a gente sempre ter uma camada bem espessa de resina em toda a superfície do VAT. Quando a gente compra aqueles resinas em 250 gramas, aqui talvez, eu não testei ainda, mas talvez seja pouco. Então, às vezes pode ser uma desvantagem, dependendo do seu volume de quantidade de impressões. Mas a resolução dela diz por si só, é mais do que suficiente. Fiz os primeiros testes, eu estou aqui com uma prótese protocolo, onde eu fiz a barra fresada e fiz os dentes impressos, e depois a gente fez as caracterizações com a gengiva em acrílico, e eu fiz nessa impressora, foi as primeiras impressões dela, e a gente conseguiu um resultado fantástico mesmo, acima das minhas expectativas. A resolução que nós temos aqui no eixo X e Y, então, que é o LCD, tá? Então a gente tem uma resolução de 29,7 micra, que é uma resolução fantástica, pensando para impressão, então tá sobrando resolução para nós, então a gente começa a se aproximar das fresadoras. Isso é o que eu sempre digo, né? A tecnologia ela está voando, e a impressora 3D, a impressão 3D, de uma forma geral, ela está mudando a maneira de manufatura das peças. Então, principalmente no laboratório de prótese, uma maquininha essas aqui ela se paga muito rápido. Então, a gente já conseguir ver valores dela de 13.400, 13.600, esse é mais ou menos o valor dela hoje no mercado. Nós estamos no início de 2024, é mais ou menos esse o valor dessa máquina, e que eu vejo como um investimento baixo para um início, até mesmo seja a sua primeira impressora, porque eu ganhei nela 1 ano grátis de Chitobox Pro, o que me chamou a atenção porque a própria Alloth tem uma linha de software da própria Creality que gerencia os fatiamentos para toda a linha Alloth. Então, tudo que vocês olharem da Creality, que sejam da Alloth, vai ter um software próprio para essa impressora. E aí eu ganhei, na compra dessa impressora, uma anuidade do Chitobox Pro, né, que é um software em teoria gratuito, fantástico, é o software que eu usava sempre para fazer fatiamento de todas as outras impressoras, lá da Photon, da 002 Creality, 006, e outras impressoras que eu já tive a oportunidade de testar. E o Chitobox ele funciona muito bem porque ele é um software bem completo, né, bem aberto. Continuando, nós temos um LCD totalmente monocromático de 8K, então de 10 polegadas, ponto 3. A gente tem Wi-Fi e a entradinha RJ45 para conectar direto no Creality Cloud. Porém, no Brasil, pelo que eu vi lá do Murilo do 3D Geek Show, e eu não testei ainda, nem pelo cabo, nem via Wi-Fi, é que a gente consiga enviar os fatiamentos diretamente para a impressora sem precisar USB, um pendrive que também eu ganhei na compra da impressora. Parece ser um pendrive bem rápido, bem simples, mas às vezes os pendrives chineses que vêm nas outras impressoras, pelo menos tem um que já estragou, que eram bem de baixa qualidade, esse aqui parece ser de boa qualidade. E basta plugar aqui, fazer o fatiamento, como toda outra impressora, onde que eu vou fazer alguns reviews
das outras impressoras e dos próprios fatiamentos. Isso é assuntos para os próximos vídeos aqui no canal. Mas o que eu quero apresentar dessa impressora e por que eu acho que ela vai mudar o mercado da odontologia é porque, por exemplo, a Neodent está vendendo uma impressora muito inferior a essa em sentido de tamanho, resolução, e a preços assim de 25, 35, 40 mil reais. Sim, vende outras impressoras que são acima desses valores, mas também são impressoras de uma qualidade um pouquinho melhor que a da Neodent. A gente tem que cuidar com a qualidade das resinas que a gente vai usar aqui, então geralmente são resinas já voltadas para odontologia, que tem uma qualidade e de espessura e de tempo, né, de resposta da polimerização das resinas. Então tem que ser resinas de qualidade. Então eu trouxe essa impressora, comprei com a Slim 3D lá de Joinville, pela internet, pelo site deles. Super aconselho, fui atendido muito bem pela Gabriela. Tá? A Gabriela entrou aqui em contato comigo no WhatsApp, tiramos algumas dúvidas. Eu recebi ela em menos de 4 ou 5 dias. Então eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, eles estão em Joinville, são 2 cidades do interior, de capital para interior, deu mais ou menos isso aí, 4, 5 dias, eu não lembro. Foi um atendimento muito bom, eu vou deixar aqui também no link o contato da Gabriela e lá da Slim 3D. E as resinas que eu estava falando, que eu acho que eu indico para o uso dessa impressora, tá? Então a gente tem as marcas Smart Dent, são da Iler, ali que é vendida pela Neodent. A MakerTech foi as primeiras que eu usei lá no início, foram umas pioneiras aqui no Brasil e ainda continua sendo uma resina de excelente qualidade. Também já usei e super indico para alguns modelos de estudo, alguns modelos mais simples, é usar a resina da 3D Lab cinza para Pro Dental, né? Então a Dental, porque é um valor muito gritante, a diferença de valor para os outros resinas direcionadas para odontologia. Então já fica uma dica, você que está assistindo esse vídeo, lá no 3D Lab, tá? Que também é uma empresa que eu já sou cliente deles há muito tempo, desde as impressoras de filamento. Então eu já comprava filamento da 3D Lab faz pelo menos aí uns 6, 7 anos, certo? Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui fazer a configuração dessa impressora foi tudo muito fácil. O unboxing foi fácil, tá lá na tomada, ligar. Nada que quem já está acostumado com a impressora, o LCD dela, como ela é uma impressora mais completa, ela tem muitas funções, mas foi tudo muito fácil. O nivelamento é só afrouxar os parafusinhos e fazer o nivelamento, é tudo automático. Muito rápido, bem fácil mesmo. E uma coisa que me chamou muito a atenção, achei muito legal, tá? Uma coisa que eu já pensava fazer há bastante tempo, e tu vai ter prós e contras aqui, que aqui nesse lado a gente tem essa bomba que ela tanto pode colocar a resina no vat ou tirar a resina do vat pela uma mangueirinha que nós temos aqui atrás, que eu não vou conseguir mostrar, mas vem uma mangueirinha e essa bombinha consegue então tirar a resina do vat e colocar, ou vice-versa, né? Fazer o bombeamento para uma resina. Assim como a gente pode usar álcool isopropílico ou álcool comum para fazer a lavagem, sem precisar tirar o vat. Achei uma boa ideia, só eu achei que ela é muito lenta por ser muito grande, né, o vat, a gente tem quase 1 litro aqui às vezes, e realmente é para tu deixar ele fazendo isso sozinho, fazer outra coisa, ficar esperando e ser ágil. Se tu quer agilidade, eu acho que vai ter que tirar o vat, usar lá o funilzinho que todo mundo acaba usando e fazer a troca da resina. Então, basicamente é uma impressora que vai atender super bem. Aqui eu vou mostrar várias outras impressões, vou deixar com fotos. Aqui na mão eu tenho um protocolo, onde foi feita uma barra fresada e ela é totalmente cônica para fazer uma sobreestrutura. Estão feitos aqui os dentes que a gente conseguiu imprimir com essa resina da Iler, tá? Uma resina de prótese total, onde que eu fiz o desenho todo lá no Exocad, e com isso já vou também mostrar um vídeo fazendo esse tipo de trabalho lá para os Exocad do modo Expert. Então, um nível avançado, você vai estar acompanhando aqui o canal, com certeza vai ver esse tipo de trabalho sendo feito, porque a gente consegue baixar um custo, elevar um pouco o padrão de trabalho e a gente não fica refém de estoque, cada vez estão mais caros e às vezes com uma qualidade inferior do que a gente consegue com uma resina ultravioleta como essa. Então é um trabalho que eu vejo uma tendência muito grande, assim como protocolos cerâmicos, a gente consegue fazer uns enceramentos, fazer umas impressões para teste antes de fresar zircônia. Então, para quem já acompanha lá sobre o Exocad, eu falo bastante sobre esse tipo de trabalho, que a impressão 3D, ela pode também se transformar num caminho da cerâmica, né? Porque é uma prova que a gente tem para fazer quando tu tem alguma dúvida, por baixo custo, tu imprimir algumas peças, provar em boca, ver se está tudo ok ou fazer algum ajuste
para depois fazer então a peça cerâmica, que seria de um valor mais caro. Continuando, eu achei muito interessante o modelo da mesa. Eu já falei da tampa, que ó, ela abre e não ocupa muito espaço, então se a gente às vezes não tem altura no móvel, a tampa ela abre dessa maneira e tu consegue trabalhar com ela facilmente com uma mão só. Eu achei muito interessante que todas as outras são aqui em cima, o parafusinho, e essa aqui é mais para justamente tu conseguir trabalhar por aqui, né? Não conseguir botar a mão lá. Então achei bem bom o afrouxamento da mesa. Como eu disse, é uma mesa grande. Uma coisa que é muito legal dessa impressora é justamente a agilidade do eixo Z. Todas as impressoras que eu tive a oportunidade de trabalhar, elas têm o eixo Z realmente muito lento, tanto para subir quanto para descer. E aqui ela agiliza muito o processo. Para quem tenha o dia a dia do laboratório, o eixo Z dela, ela levanta rapidamente se for necessário, então ela não fica fazendo toda aquela morosidade de setamento, de esperar a impressora chegar no ponto, ela já vai lá e agiliza muito isso com esses movimentos, o motor de passo do eixo Z. Como eu já disse, a gente pode fazer o carregamento das fatiamentos via o pendrive, a gente consegue ter uma agilidade muito grande aqui no display colorido e a gente consegue também fazer com que o VAT, tá? A gente consegue tirar, colocar, fazer toda a limpeza como as outras impressoras convencionais. E é mais ou menos isso, eu vou apresentar a impressora para vocês. Eu vou deixar aqui alguma listagem no link de tipos de resina, tipos de trabalho, deixar também a comparação, que é uma coisa muito importante para quem está pensando, por que uma resolução alta, né, se uma 4K, porque na odontologia a gente às vezes precisa uma precisão muito grande, principalmente, que é o calcanhar daqueles dos trabalhos protéticos, na precisão proximal, do ajuste proximal das próteses. E com a 8K a gente consegue um modelo extremamente preciso e acredito que com sobra de resolução para conseguir fazer um bom trabalho. Um outro detalhe para finalizar, que talvez seja uma diferença pequena, mas é que realmente ela é a impressora mais rápida de LCD que nós temos no mercado. Ela tem uma tecnologia diferente que tu consegue fazer um fatiamento e lá no Sheetbox tu pode setar este tipo de fatiamento e que ela consegue imprimir uma camada às vezes em torno de 1 segundo, 1.2 segundo e a gente consegue ter uma impressão muito mais rápida. Claro que continuar por ser qualquer impressão 3D acaba sendo demorado, mas já é um avanço da tecnologia. Tá? Eu não quero deixar esse vídeo muito longo e agradeço mais uma vez. E essa diferença de preço que eu vejo das impressoras voltadas, específicas para odontologia, onde que algumas empresas vendem realmente para laboratórios, diretamente para dentistas, eu vejo um preço muito discrepante pela entrega dessas outras impressoras. Então acho que só por isso já vale o joinha. Essa impressora aqui, acho que a gente consegue um trabalho de excelência, com uma resolução realmente absurda, fantástica, e a diferença eu acho que já vale o joinha aí. Vocês estão esquecendo de deixar o joinha. Então bota o like, compartilha, e se estava pensando em qual impressora investir, vá nessas Alloy 8K, a Pro ou a Med normal. A Med só vai ser o tamanho menor e acredito que seja uma impressora que vai mexer um pouco no mercado.